Olá, signo de Libra, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Ju e aqui eu utilizo o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento e reflexão, não como adivinhação. As leituras elas são válidas para os próximos 7 dias, então pega aquilo que fizer sentido para o teu momento, tá? Eu recomendo que você também dê uma olhadinha ali nas leituras do teu ascendente, da tua lua, porque ele pode ter mensagem para você também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha para ajudar o canal a crescer. E caso você queira uma leitura particular, voltada exclusivamente para o teu momento e para a tua energia, as informações estão aqui na descrição desse vídeo. Agora, Libra, vamos ver o que vem na sua direção nesses próximos 7 dias? O que está vindo na direção do signo de Libra nesses próximos 7 dias, tarô? O que está vindo na direção do signo de Libra nesses próximos 7 dias? 5 de copas, 2 de espadas, cavaleiro de ouros, o imperador, a torre. Libra, como se vocês estivessem olhando para aquilo que não tá dando certo na tua vida, tá? Algum caminho no qual você estava idealizando, no qual você estava olhando, alguma coisa na sua vida que você estava querendo manifestar e é como se isso não tivesse chegado no ponto que você gostaria, tá? Ou como se você não tivesse colhido aquilo que você estava buscando, como se alguma coisa na tua vida não tivesse acontecido conforme as tuas expectativas, certo? É como se você não conseguisse enxergar que isso que não rolou, que não aconteceu na tua vida, que não deu certo, na verdade, ele não era para ser daquela forma, tá? Porque é para ser de uma outra forma. Então é como se você estivesse olhando assim, ó, eu preciso fazer isso na minha vida, é para esse caminho que eu quero ir, e é isso que faz sentido para mim. Ok. Só que às vezes a vida ela vai trazendo as coisas de uma outra forma. Então às vezes a gente acha que um caminho ele é certo pra gente. A gente acha que é daquela forma que a gente tem que fazer as coisas. Ou a gente acha que aquela pessoa é a pessoa ideal pra gente se relacionar, para estar ao nosso lado, né? Então às vezes a gente cria uma situação na nossa cabeça como se aquilo fosse o ideal, mas na verdade a vida, né, acaba se movimentando de uma outra forma, as coisas acabam acontecendo de uma outra forma que muitas vezes para a gente não faz sentido, mas que daí lá na frente a gente vai ver que, nossa, realmente, aquilo que eu estava querendo, aquela pessoa que eu estava querendo, não faz o menor sentido, não combina comigo. Então, é como se vocês estivessem passando por isso, por esse momento, tá? Olhando para algo ali que vocês queriam, que não deu certo, que não rolou, que meio que foi frustrante, e você ainda não tivesse conseguindo entender o porquê que as coisas aconteceram dessa forma, tá? Então, aqui é como se agora a vida estivesse te levando para um novo caminho, para você fazer as coisas de um outro jeito. Então você pode aqui estar saindo de um momento onde você estava tentando fazer as coisas de um jeito, tá? E não está rolando. Não rolou, não está rolando, não está dando certo. E agora você precisa começar a fazer as coisas de uma outra forma. Você precisa caminhar agora de um outro jeito. Você precisa ir para um outro lugar, tá? Só que isso que você está querendo, esse caminho que você está querendo, esse projeto que você está querendo criar, tá? Algo aí que você está almejando na sua vida, é como se isso tivesse um potencial de se manifestar, mas não no tempo que você quer e não do jeito que você quer. Então você vai precisar caminhar num ritmo, de repente, um pouco mais lento, tá? Ou as coisas elas vão acontecer de uma forma um pouco mais lenta, porque na verdade isso está te pedindo estrutura, tá, Libra? Isso que você está querendo criar, esse caminho que você está querendo percorrer, ele vai pedir para você mais estrutura, não é para você fazer as coisas de qualquer jeito,
tá? O resultado, ele não vai vir rápido, da forma como você tá querendo. O resultado, ele vai vir devagar, conforme você vai organizando, tá? Como se você fosse precisar organizar muito bem a base, que você precisasse ter mais estrutura, tá? Deixar isso um pouco mais sólido, um pouco mais firme, para você poder colher os frutos que você quer. Então é como se nessa semana você começasse a olhar as coisas dessa forma, tá? Aquilo que eu queria não tá rolando da forma como que eu estava idealizando, mas eu não sei muito bem agora como fazer. Eu tô meio aqui sem conseguir enxergar o caminho. Eu tô meio perdido porque eu tinha uma ideia na minha cabeça e aquilo ruiu. Então agora eu vou precisar dar uma reorganizada, vou precisar pensar de uma outra forma, vou ter que precisar reestruturar isso, fazer isso, é como se você precisasse se comprometer melhor, tá? Com isso que você tá querendo, esse caminho que você quer seguir, isso que você quer alcançar, isso que você quer criar, é como se você precisasse se comprometer mais com isso, levar isso um pouco mais a sério. Então, de repente, aqui, posso estar falando com pessoas que quiseram criar alguma coisa aí, e aí foram meio que no impulso, foram lá, começaram a fazer isso, mas daí, no meio do caminho, viram que, poxa, não é bem assim. Eu vou precisar me dedicar mais para isso aqui. Eu vou ter, alguma coisa que eu tô criando, que eu gosto, que é como se fosse um hobby, eu me divirto fazendo, mas peraí. Isso daqui ele vai pedir um pouquinho mais de seriedade. Se eu quero realmente trabalhar com isso, que eu gosto, isso daqui eu não vou fazer a hora que eu quiser. Isso daqui não vai ser só quando eu tiver afim que eu vou fazer. Eu gosto, mas eu vou ter que levar isso daqui um pouco mais a sério. Então eu vou ter que ter horário, eu vou ter que ter dedicação, eu vou ter que ter estudo, eu vou ter que me comprometer com isso que eu tô fazendo. É como se você começasse a organizar a tua semana para isso, tá? Então é como se isso fosse começar a ficar mais claro para você. E para onde que essa semana tá levando o signo de Libra, Tarô? Para onde que essa semana tá levando o signo de Libra? O mundo, 10 de ouros, rainha de espadas e as de paus. Adorei. Libra, essa semana tá levando você para encerrar, tá? A forma como você estava fazendo algo, é como se você precisasse encerrar isso que você, o jeito que você estava fazendo, tá? Porque aquilo não estava trazendo os resultados que você queria. Mas a partir do momento que você encerra com esse jeito, tá, de fazer as coisas, e você começa a ter um pouco mais de clareza, e daí você corta com o jeito que você estava fazendo, e você para e reestrutura aquilo. É como se a partir desta clareza e desta racionalidade que você vai precisar ter, tá, durante a semana, isso fosse te levar para um novo início, como se você fosse iniciar alguma coisa de um jeito diferente, e isso fosse ter grandes chances de te trazer estabilidade, de trazer estrutura, de trazer o retorno, tá? A colheita daquilo que você está querendo. Então, essa semana ela está caminhando para isso, tá? Para um fechamento de um jeito antigo de agir, de fazer as coisas, e a partir do momento que você corta com esse jeito antigo, você começa a colocar mais estrutura nisso que você quer criar, tá? Então começa a caminhar para um novo jeito, uma nova forma de fazer as coisas. Isso ainda é uma semente, tá? É algo que te motiva, que traz muita vontade de querer construir, de querer colocar energia nisso, e isso, a tendência de que a longo prazo, tá? Isso traga os frutos que você gostaria de colher. Tem algum desafio que eles precisam enxergar? Tarô? Nossa, tá pulando as cartas aqui, ó. Tarô, tem algum desafio que eles precisam enxergar? Rei de ouros. 8
de espadas e o cavaleiro de copas. Aqui, eu vejo que tem muitas questões de insegurança, dúvidas, um pouco de medo, sabe? É como se vocês estivessem presos, muitas vezes nessa semana, nos próprios pensamentos. Então, é como se você tivesse pensamentos, assim, limitadores. Ou estivesse enxergando a situação só de um jeito, tá? E aí eu preciso fazer aquilo daquele jeito. Mas, peraí, será que você precisa fazer realmente desse jeito? Quem disse que as coisas elas precisam ser dessa forma aqui, tá? É como se você fosse precisar perceber um pouco mais isso, sabe? Sabe que existem outras formas de você fazer isso que você quer fazer, tá? Então você pode se sentir um pouco limitado, se sentir um pouco preso, sabe pensamento preso? Então assim, eu só consigo enxergar essa possibilidade aqui, eu só consigo enxergar esse jeito de fazer. Eu não tô conseguindo enxergar que existem outras possibilidades para eu conseguir desenvolver isso. Então é como se você fosse olhar as coisas de uma nova forma, tá? Isso daqui eu posso fazer com mais estrutura, mas eu também posso colocar mais os meus sentimentos, eu posso olhar mais para os meus sentimentos, eu posso fazer isso a partir de algo que eu realmente acredito, algo que traz para mim satisfação emocional. Então eu não preciso só ficar olhando para isso, né? Pensando só no retorno financeiro que isso vai me dar. Eu posso olhar para isso como, tá, isso daqui tem um grande potencial de me trazer um retorno financeiro, mas, ao mesmo tempo, ele tem grande potencial também de me trazer satisfação emocional. Então, eu posso unir essas duas coisas, tá? Eu não preciso só ficar olhando e mirando no dinheiro, no retorno. Eu posso, sim, olhar para aquilo que mexe comigo, que me traz satisfação emocional, que eu acredito, e ao mesmo tempo isso fosse me trazer mais estrutura. É como se você ainda não conseguisse enxergar como você pode unir essas duas coisas, tá? Como que você pode unir isso que você quer fazer, que você acredita, que você gosta, que te toca, mas que ao mesmo tempo isso te traga um retorno financeiro. É como se você ainda estivesse meio sem saber como agir com relação a isso, tá, Libra? E qual que é a ação que eles vão precisar ter essa semana, Tarô? Qual que é a ação que o signo de Libra vai precisar ter esta semana? 10 de paus, 10 de espadas. Libra, vocês vão ter que, assim, ó, finalizar um jeito que vocês estavam fazendo as coisas, tá? Porque realmente isso, do jeito que você estava fazendo, isso daqui estava te sobrecarregando, estava te esgotando, você já estava sem conseguir sustentar isso. É como se você precisasse finalizar o ciclo, essa forma de fazer as coisas, enxergar isso de uma nova perspectiva, para que você consiga realmente desenvolver isso, tá? Com mais estrutura, com mais base e que você consiga colher os frutos que você quer. Mas você precisa deixar para trás a forma como você estava fazendo, porque isso estava mais te desgastando, sobrecarregando, do que te trazendo. Você não estava conseguindo nem ver, tá? O potencial disso, tá? Então aqui é deixar para trás um jeito de fazer as coisas. Qual que é o conselho final, Tarô, para o signo de Libra? Qual que é o conselho final? Valete de espadas, fundo do deck, o carro. Libra, aqui é algo novo, tá? É uma nova semente, é um novo momento, é um novo passo que você está dando aí na tua vida. Esse momento ele vai pedir para que você olhe as coisas assim, sabe? Observe mais antes de agir, tá? Então aqui tá pedindo para que você entre num papel de estudante. Primeiro, antes de você criar isso que você quer fazer, você precisa ter o estudo, saber o que realmente você precisa, tá? É como se você precisasse começar lá do início. Então, assim, organizar melhor tudo que você vai precisar, tá?
ter isso mais consolidado, uma base mais consolidada, tá? Então, se for alguma coisa, estudar melhor esse projeto. O que você vai precisar fazer? Então, assim, estudar isso, estudar o mercado, estudar marketing, estudar vendas, ter um plano estratégico, sabe? Um plano de ação. Qual que é o plano que você vai desenvolver? Como que você vai desenvolver isso? Isso precisa ter, tá, eu vou começar dessa forma, eu vou precisar disso, aí depois eu vou precisar ter essas pessoas, eu vou precisar comprar esses materiais, eu vou precisar desses equipamentos, eu vou precisar falar dessa forma, sabe? É como se você fosse precisar entrar, antes de criar isso que você quer criar, você fosse precisar entrar num momento assim de análise e de estudar isso, como que você vai fazer isso acontecer. Porque esse início, esse estudo, essa base é o que vai dar sustentação para que você consiga desenvolver esse projeto com bases sólidas, tá? Para que isso não rua com facilidade no primeiro desafio que você encontrar, tá? Então é como se você fosse agora realmente direcionar, tá? Isso que você quer criar, você fosse ter mais controle de como que você vai fazer isso acontecer, tá? É um novo início, é um novo momento na tua vida, é como se você fosse entrar num papel ali primeiro de estudante, para depois você conseguir avançar e desenvolver e materializar isso que você quer na tua vida. Libra, entendem isso daqui na tua energia, manda para mim uma mensagem, o WhatsApp tá aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho diversos tipos de leitura, a gente pode conversar, trocar uma ideia, tá? Ver qual leitura faz sentido para esse teu momento de vida. Certo? Você gosta desse tipo de conteúdo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, comenta, coloca aqui para mim nos comentários se fez sentido, qual que é o momento da vida que vocês estão, tá bom? E é isso, a gente se vê em breve, Libra. Um beijo e boa sorte. Tchau, tchau.